O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás lhe deu sugestão. Mostra que é poderoso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. E contaram que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 para Jesus. O diabo outra vez a Jesus foi provocar. Levou para a torre do templo para pular lá embaixo e que não vai se machucar. O seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar. Jesus diz, eu não pulo, no meu motivo eu vou falar. Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar. Eita glória! E me contaram que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, 2-0 para Jesus. Lúcifer levou Jesus para um outro lugar. Das riquezas desse mundo começou a lhe mostrar. Disse, tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Você só precisaria aos meus pés ajoelhar. Jesus diz, eu não quero. Volta lá para o seu lugar, está escrito que só a Deus devemos adorar. E contaram que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu mais uma, 3-0 para Jesus. O dragão pensou consigo, já tenho a solução. Usar os seus amigos para fazer a traição. Jesus Cristo foi para a cruz, sofreu a condenação. Pareceu tudo perdido, ser o fim de uma missão. E o inimigo então pensou, tem o mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou para nos dar a salvação. E contaram que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu para sempre, 10-0, 1000-0 para Jesus. Aleluia, Satanás vai perder sempre, é só seguir a Jesus e andar em obediência que ele fugirá de vós. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele nos protege com unhas, garras e dentes. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo. Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar na boa palavra de Deus, né? Nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, culto para as famílias. Mateus, vamos meditar em Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 27. E depois Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 27, que diz assim: como devemos seguir a Jesus? É o título desta mensagem. Diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão,
ordenou que passassem para a outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Né? E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho. A raposa tem covis, tem as tocas, os troncos de árvore que elas entram e ali fazem o seu ninho. Né? Sua casa, seu ninho, mas os filhos dos homens não têm onde inclinar sua cabeça. Jesus nos ensinando. O próprio Jesus, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, é o próprio Jesus vivo pregando, ensinando para nós, para a humanidade. Ele disse mais aqui, o versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus convidou ele para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E ele fez esse pedido para Jesus, que o pai dele tinha morrido. E ele queria sepultar o pai dele. Olha só, que provação. E Jesus disse. E Jesus, ele diz, permite-me. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Antes de seguir Jesus convidou ele para ser seu discípulo. E ele estava seguindo Jesus, só que eles iam passar para outra margem, eles iam fazer ir para outras cidades, outros estados, outros lugares, deserto, e atravessar mares e desertos para pregar a palavra de Deus, e ele pediu para Jesus para sepultar o pai dele. Olha que situação, que provação para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. Tinha que deixar tudo para seguir Jesus, e para seguir Jesus hoje também. Tem que deixar tudo. O mundo, as coisas erradas. Fugir do pecado e das coisas erradas. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe aos mortos sepultar a seus mortos. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que a família dele, os irmãos dele, a família dele, os parentes ali poderiam sepultar. Que não era necessário ele estar ali sepultando o pai dele, que ele poderia deixar para os familiares dele, e ele seguir Jesus, fazer a vontade de Deus, ser discípulo de Jesus. E ele deixou, ele não foi sepultar o pai dele, ele ouviu Jesus, ele seguiu Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é discípulo de Jesus, segue Jesus. Obedece a palavra, faz a vontade de Deus como Jesus fazia e ensinou os discípulos. Que eles fizessem, que nós fizéssemos, que nós façamos. Estamos aqui no século XXI, aqui agora, que nós façamos a obra de Deus, a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus preocupado, ele estava dormindo, descansando. Mas ele estava atento a tudo. Jesus dormia, mas ele estava atento a tudo que acontecia ao redor dele. Estava sabendo tudo o que estava acontecendo, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas
que acontece, tudo o que acontece no planeta Terra, ele sabe o que aconteceu, o que acontece, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E ele ele está em todos os lugares e tem todo o poder, onisciente, onipresente, onipotente, todo poderoso, para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Mas eles estavam com Jesus, com Deus Jesus, eles estavam com o Todo-Poderoso, eles não deveriam ter medo, eles não deveriam nem de acordar Jesus, eles deveriam eles mesmos orar e repreender a tempestade, que a tempestade ia passar. E nós também temos que repreender a tempestade, que ela passará, e tem que passar em nome de Jesus Cristo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Com a pequena fé que eles tinham, eles poderiam ter orado e repreendido a tempestade. O próprio Jesus disse que se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, que é a menor semente de todas as hortaliças, mas quando plantada, ela cresce, dá uma árvore que até os pássaros fazem ninho nela. Então a fé é assim. A pessoa vai usando a fé, botando em ação, orando e exigindo e determinando e mandando que o mal vá embora, que a tempestade acalme, porque os discípulos, o ser humano, não precisa nem ser discípulo, o ser humano que crê em Jesus, que crê em Deus, ele pode usar a boca dele e repreender o mal, repreender a tempestade, repreender as coisas ruins e mandar embora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é preciso ter fé, nem que seja do tamanho do grãozinho de mostarda. Aquela fé, você usando ela, fortalecendo ela, como é que se fortalece a fé, pastor? Que a fé é do tamanhozinho do grão de mostarda, quase nada. Quase nem dá para se enxergar. Mas ela se aumenta, é você orando, botando o joelho no chão, o rosto e orando, falando com Deus, colocando as situações, os problemas, o que você não está conseguindo solucionar, pede ajuda a Ele e Ele ajudará a solucionar todas as suas situações, como Ele já tenha solucionado, está solucionando e continuará solucionando. Mas você precisa usar a fé e orar, falar com Deus, explicar a situação para Ele. Quando tiver tudo bem, agradecê-lo por Ele ter sido tão bom, ter te ouvido e ter feito a obra na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus familiares. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar seguiu-se uma grande bonança. Quietou tudo, aquele tempestade, aquele vendaval, o mar ficou sereninho. Assim também, nós devemos de repreender, usar o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, paraliso, pelo poder do nome de Jesus, sai, vai embora, para a tempestade, né? E use o poder de Deus. É para ser usado. Jesus, ele nos deu o poder do nome dele e o poder do nome dele para ser usado. Com fé, sem fé, é impossível acontecer os milagres, prodígios, maravilhas. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram pasmos, dizendo: que homem é esse? Porque eles eram discípulos de Jesus, mas ainda eles não conseguiam, não conseguiu acreditar
totalmente, porque era uma coisa que eles nunca tinham visto e nunca tinham visto falar e nem visto. Eles, além de não ter visto falar, eles viram, eles estavam vendo. Então, é de se espantar ver um milagre tão grande, uma tempestade, que as ondas estão para afundar o barco, e um homem, que Jesus não ele era homem, mas ele era Deus Jesus Cristo, Todo-Poderoso, né? Então, ele repreendia o mar, e se ele quisesse, ele nem falava nada, ele só estendia a mão e aí tudo para, tudo acalma. Quando Deus toca, onde Jesus toca, tudo se acalma, tudo se ajeita, tudo se alinha, tudo se engrena. Tudo é solucionado. E glórias a Deus por isso. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus Jesus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. O Filho do homem, o homem Deus, e ele é o Filho, o Verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. E ele pagou o preço totalmente, completamente, e nos deu o direito de nós nos salvarmos, nos deu o direito de salvação, de salvarmos as nossas vidas, para viver com Deus para todo sempre. Salvação. E nos deu o direito de nos remir para Deus, Deus nos conquistou o direito de nós falarmos com Deus direto, sem intermédio dele e de ninguém. Pedir para Deus o que precisar pedir. Quando pecarmos, pedir perdão para ele, que ele perdoa no ato, mas Jesus diz: não peques mais. Aquele que vem para Deus, para os caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Também vamos meditar em Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 ao 62. Vamos meditar. Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, quer dizer, as raposas têm toca nas árvores, tem os buracos na terra, nas árvores, e as aves do céu, ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar a seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Viu? É para nós. Deixarmos as coisas do mundo e fazer a vontade de Deus, ensinar a palavra, pregar, anunciar o reino de Deus. É isso que Jesus quer que nós façamos. Ele nos resgatou para fazer as obras de Deus. Ele não nos resgatou para nós nos acharmos os maiorais, os tais, não. Ele nos resgatou, nos libertou, nos abençoou, para nós sermos uma bênção, cheio de humildade, de amor e de compaixão com as pessoas, com o nosso próximo. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos para fazer o melhor, porque isso agrada a Deus e é o melhor para nós, ser humano. Disse também o outro: Senhor,
eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ele queria se despedir, mas se ele fosse de se despedir, talvez eles não deixariam ele ir. Eles diziam, não, o que eles iam fazer a cabeça dele e ele ia ficar em dúvida e não ia querer ir. E não ia querer ir com aquela fé que ele adquiriu quando ele tornou-se discípulo de Jesus. Jesus sabe o que aconteceria se ele voltasse e fosse despedida dos familiares da sua casa de Jesus. Sabia o que ia acontecer. Então Jesus, como ele sabe todas as coisas e ele quer o melhor para nós, e muitas vezes ele não permite que nós façamos algumas coisas, algo que achamos que para nós é bom, mas na verdade não é. Ele sabe que vai nos prejudicar, vai nos atrapalhar. Jesus sabe tudo. Ele é onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas e está em todo lugar e é todo poderoso. Ele sabe o que nós vamos falar antes de nós falarmos. (62) para nós orarmos. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus quer dizer? As pessoas que seguem Jesus, como, vamos dizer, eu comparar eu, que sirvo a Jesus faz 21 anos, vai fazer 22 agora em outubro, isso é para mim. E Jesus me disse, ninguém que, se eu lançar a mão do arado de fazer a obra de Deus, de andar nos caminhos de Deus, eu olhar para trás e voltar a fazer o que eu fazia antes, eu não sou apto para o reino de Deus. Eu não serei apto se eu voltar para trás, a voltar e deixar de fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele e voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não sou apto para o reino de Deus, para o reino dele, para ser um salvo. Para a pessoa adquirir a salvação, ela precisa estar no caminho de Deus. Se eu morrer agora, eu tenho que estar nesse caminho de Deus para morrer nos planos da salvação, com o direito de, quando Jesus vir ressuscitar os mortos e levar os vivos salvos, eu subir para morar com Deus e os salvos para todo sempre. Se eu não estiver voltar atrás e não estiver fazendo a vontade de Deus, estiver em pecado, em coisas erradas, eu não vou ser aceito lá no reino de Deus, não. Isso eu sei e é bom que as pessoas saibam que a verdade é esta. Para Deus não dá um jeito. Mas daí eu vou dizer para Deus, mas Senhor Jesus, Senhor Deus, eu pregava a palavra, eu ajudei a salvar muita gente, tirar muita gente dos caminhos errados, que o Senhor salvou, agora estão pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus. Eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz coxo andar, mudo falar, cego enxergar. Ele vai dizer, vai-te, eu não te conheço. Ele só conhece quem morre nos caminhos dele. Ou está nos caminhos dele, quando ele vier, ele está nos caminhos dele. Esses serão salvos. Não tem outro jeito, não tem jeitinho. Pastor Luiz Carlos Pereira, mas da palavra todos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não é verídico, não é verdade, mas não é verdade mesmo. Só há um caminho que leva a Deus, é Jesus, o Verbo vivo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que dá o direito que a pessoa adquire a salvação. Só a salvação por Jesus. Ninguém vai a Deus senão por mim, diz o próprio Jesus. Isso é sério, meus irmãos, eu tenho que pregar a verdade, não tem jeitinho. Hoje Jesus é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa perante Deus, perante o Pai. Mas lá na hora da porta estreita, para entrar na porta estreita, ele será o juiz. E juiz não advoga, não é advogado, juiz é juiz, ele bate o martelo. E diz a palavra que ele vai olhar
para as pessoas lá, e as pessoas com os seus olhos de fogo, e as pessoas vão falar tudo o que fizeram e o que deixaram de fazer, e Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entre neste lugar que meu Pai me preparou antes da fundação do mundo e desfrute tudo do bom e do melhor para todos sempre. E os que não, os que ele dizer vai ter, os que ele dizer vai te, tá lascado, não tem mais volta. Então a salvação, o direito de salvação é adquirido aqui nessa terra, em vida. E glórias a Deus por isso. Deus, obrigado por pela essa palavra maravilhosa que o Senhor me concedeu ministrar. Que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito Santo, o Senhor, me usando para pregar a tua verdade, para manifestar a justiça, o amor do Senhor às pessoas. O Senhor é quem convence da verdade, da justiça e do amor da tua palavra. E glórias a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, eu oro pela minha família. Eu vim para o Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos que vêm, que andam nos caminhos do Senhor, o Senhor diz que aquela pessoa e a casa dela serão salvas. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com o Senhor. E eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No tempo certo, no tempo do Senhor. O Senhor que vai preparar a conversão deles no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Eu estou bem, eu não preciso nem me preocupar, que eu sei que agindo o Senhor, nada e ninguém poderá impedir disso, da verdade, da palavra do Senhor acontecer em todos os familiares, todos os meus familiares. E também a minha esposa, os familiares dela, ela e a casa dela servirão ao Senhor. Todos da família dela virão e servirão ao Senhor, mas no tempo do Senhor. O Senhor sabe o momento certo de cada um dos nossos familiares, do resgate de cada uma hora, o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano, de cada um dos nossos familiares aceitar e andar nos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando na vida de cada um deles e delas. E glórias a Deus por isso, Senhor. Se tem famílias, pessoas precisando de ajuda, precisando, Senhor, de suprir as suas necessidades, suprir seus compromissos do lar, Senhor, que o Senhor abençoa, envia recurso, supre as necessidades dessas famílias, por Cristo Jesus, Senhor. Tem famílias precisando pagar os seus compromissos, alimentar seus filhos, filhas, pagar os compromissos do seu lar. Senhor, abençoa, abre porta de emprego, porta de trabalho, envia recursos, Senhor, causa aposentadoria, que eles e elas têm direito, aposentadoria com um salário bem remunerado, que é direito nosso. Senhor, também causa na justiça os direitos que é delas, sejam concedidos, sejam aprovados, sejam liberados, os nossos direitos sejam liberados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, tem pessoas, famílias, em contenda, desavença, brigando por qualquer coisinha, não consegue um olhar para o outro, não consegue conversar, dialogar. Senhor, está repreendido esse demônio, esse espírito, esse tranca-rua, esse Oxum do lodo, esse demônio maldito dos infernos que causa contenda, desavença nas famílias. Eu te repreendo
pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, envia o teu anjo poderoso com a vassoura de fogo, com a espada de fogo, e passe nesses lares e passa nesses lares, em cada cômodo, e incinera todos esses males. Se tiver alguma coisa, algum trabalho que foi feito em peça de roupa, em calçado, em algum objeto, que seja aniquilado, destruído, incinerado. Não prosperará essas obras do mal sobre essas famílias. Vai parar as contendas, desavença. Em nome de Jesus Cristo, está paralisado toda e qualquer obra do mal. Em nome de Jesus Cristo também, pessoas que estão com depressão, vendo vulto, se sentindo perseguido, perseguida. Está paralisado esse demônio que causa essa depressão, essa coisa ruim. Nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo todas as famílias com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Envia, Senhor, o manto da tua salvação de sobre todas as famílias, de todos os nossos familiares, os familiares da minha esposa. Envia o manto da tua salvação para todas as famílias da terra, nome de Jesus Cristo, Senhor. Todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é a palavra de Deus, que todos os joelhos se dobrarão e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. E só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Jesus, é o Senhor, que nos libertou, nos abençoou, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal, de todo perigo, e nos abençoa e nos concede realizarmos totalmente e completamente em todas as áreas da nossa vida. Só gratidão, Senhor. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra com teus familiares, amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, amém. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Abraços, abraços, abraços. Tenham uma quinta-feira abençoada, sexta, 19h30, cura e libertação, oração forte, nome de Jesus Cristo. Domingo dos Filhos de Deus, às 8h30 da manhã. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.